Antes e depois da lei, um jeito diferente de assistir TV. Baixe agora mesmo o aplicativo do programa por este QR Code e tenha acesso às entrevistas na íntegra, versão de rádio, links relacionados ao tema e muito mais. Você com certeza já ouviu dizer de alguém mais velho que levar palmada na infância era normal, ou que as crianças eram castigadas até com palmatória na escola. Então, os tempos mudaram e muito. Hoje não é mais assim. Palmada agora é agressão e quem faz isso está sujeito à punição. O entendimento é que um tapinha inocente pode ser o primeiro passo para uma violência desmedida. Antes da lei da palmada, criada para proteger crianças e adolescentes da violência, educar um filho estava diretamente ligado à punição. Muita gente sentiu isso na pele. E uma coisa é certa, a dor passa, mas a lembrança fica. Quando a gente fala em palmatória para você hoje, o que te vem à cabeça? Quais são as lembranças que ela te traz? Agressão. Simone não esquece a palmatória. Feita de madeira formada por um círculo e uma haste, era muito utilizada no passado para castigar as crianças indisciplinadas. Durante muito tempo, a palmatória foi usada como sinônimo de correção por pais e professores. Ela era tida como um complemento da disciplina e educação de crianças e adolescentes. E ela, por muito tempo, fez parte da vida da Simone, né, Simone? Década de 50, 60, a palmatória estava ali no seu auge, era usada em casa, nas escolas. Você sofreu muito com a palmatória? Eu só não, todo mundo que viveu nessa época, né, foi educado tendo uma palmatória do lado. Ela ficava visível, mostrando o poder que ela tinha de correção. E na escola também, as escolas usavam esse elemento e a gente tinha muito medo dela. Nessa época era possível e esperado e sempre ameaçado que houvesse essa punição. O que a criança aprendia quando levava palmas de palmatória? Aprendia a ter medo. Até meados dos anos 80, não havia uma lei específica ou sequer uma orientação que colocasse limites na educação infantil. O resultado era o uso da violência como forma de correção. O professor naquela época, ele tinha muito mais poder de decisão, de conversar com a família como se ela fizesse parte da família, entendeu? Influenciava mesmo. Influenciava mesmo, né? Tinha, digamos assim, liberdade, inclusive, para esse tipo de coisa que era agressão física. Educar era muito baseado no autoritarismo. Não se tinha muita prática do diálogo, né? E o professor influenciou muito isso. O professor era visto como o detentor do conhecimento, o único detentor do conhecimento. Então, lhe atribuía essa função também porque ele tinha que transmitir o conhecimento, né? Então, se nessa transmissão do conhecimento havia indisciplina, era legítimo corrigir para se aprender, primeiro, a se ter disciplina, segundo, que estava pretendendo ser ensinado. O que, na verdade, é o peso de uma cultura que teve muitos anos de escravidão, muitos anos de autoritarismo e, mais recente, muitos anos de ditadura. Tinha outro recurso que era o castigo. Às vezes ele era muito mais agressivo do que a palmatória. Tinha suspensão, né? Tinha essa agressão, tinha a orelha. Uma tia minha, que era minha professora, utilizava o recurso da orelha. Ela passeava comigo dentro da escola, pendurada na orelha para poder dar o exemplo, né? A palmatória chegou às escolas brasileiras no século XIX, mas para acabar definitivamente com a violência infantil, o castigo corporal foi condenado na década de 70. Em meados de 80, ele foi transformado em crime e seu uso foi definitivamente abolido com a elaboração do Estatuto da Criança e do Adolescente em 1990. Não se tinha muito respeito à criança, né? Não se tinha essa ideia. Tem dois conceitos hoje que a sociedade e nós, educadores, lutamos muito por ele, é o direito da criança
e direito de toda criança a uma infância. Mas até isso acontecer, milhares de crianças sofreram com o uso da palmatória, que estava presente em praticamente todas as casas. Eu ficava muito espantada com a vizinha que nós tínhamos. Ela também tinha 7 filhos, certo? E eles eram mais ou menos da mesma idade. A diferença era um ano e pouco. E quando um fazia alguma coisa errada, ela batia em todos. Eles ficavam, em fila para apanhar, porque um errou. Então, assim, esse método que essa vizinha usava era muito interessante, porque os outros estavam sempre vigiando, entendeu? Um ou outro, porque se um errasse, todos apanhavam. Nunca aceitei aquela forma de educar. Acho que, graças a Deus, santo, hoje a gente já não tem mais esse tipo de coisa. Não nego a eficiência de uma vez, uma palmadinha, alguma coisa assim, né? Uma puxadinha de orelha. Agora, do jeito que era feita no nosso tempo, é completamente fora de contexto. Era realmente agressão física, medo, né? Muito medo e muita trauma. Mas é muito difícil, né? Você encarar um castigo físico como uma coisa normal. A gente não precisa buscar punição para educar. Você está sempre conectado ao Facebook? Nós também. Atualizamos a página do STJ o tempo todo. Fotos, ilustrações, vídeos, dicas sobre direito e cidadania para você ficar ligado ao que acontece aqui e no mundo. A página do STJ no Facebook conecta e informa. Com uma linguagem simples, descontraída, bem-humorada, conquista milhares de seguidores a cada dia e já chegou a mais de 1,5 milhão de pessoas. Somos o maior tribunal no Facebook. Espaço interativo. Aqui você pode conhecer melhor seus direitos e ainda participar de promoções, sorteios e jogos. De qualquer lugar você acessa as decisões que mudam o curso do país, que saem das salas de julgamento e chegam até onde você está, em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Acesse facebook.com/STJ Notícias. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. O Brasil começou a ter leis exclusivas para o menor na década de 90 com o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas ainda era preciso garantir a proteção dentro da própria casa. A lei chegou no momento em que o país ficou chocado com o caso do menino Bernardo. A família é o ambiente ideal e fundamental para um desenvolvimento saudável de uma criança. É a partir do convívio com os pais, irmãos e demais parentes que se desenvolve e aprende boa parte das capacidades essenciais para uma vida adulta. Mas nesse contexto também acontecem as mais variadas formas de violência contra crianças e adolescentes. Eu ficava vendo as marcas assim, ficava com ódio, porque sei lá, porque eu ficava assim, caraca, ela é minha mãe, né, e tá fazendo isso, pô. Aí eu ficava me perguntando, será que ela gosta de mim mesmo? O desabafo deste jovem, hoje com 18 anos, vem com as lembranças do comportamento da mãe durante a infância, marcada por maus tratos. Até os 13 anos de idade, ele sofreu violência física e verbal. Ela me bateu com a mangueira do banheiro ali, aí pegou na cara. Aí no outro dia eu fui pra escola. E os professores perguntaram? Perguntaram. Aí eu falei nada não, falei que tinha machucado. Eu lembro quando eu apanhava dela que eu chamava pra polícia, a polícia ia embora, ela me batia de novo. Pra mim, se a polícia não resolvesse nada, quem é que vai resolver? A avó sabia dos maus tratos e chegou algumas vezes a impedir as agressões que a filha dela praticava contra os netos. Presenciei e me meti no meio de tudo, entendeu? Mas, assim, num ponto eu assumo a culpa que eu tenho. Porque eu nunca denunciei, porque eu pensava assim, ela estava fazendo faculdade. O medo era de eu denunciar ela e ela perder tudo.
né? Então eu conversava com ela, mas não adiantava não, ela não dizia que o filho era dela, que se ela quisesse ela podia até matar, porque quem pariu foi ela. Os maus tratos só foram descobertos porque a irmã do adolescente, que também era agredida fisicamente pela mãe, ligou para o Disque 100, serviço 24 horas da ouvidoria da Secretaria de Direitos Humanos. Todos os detalhes relatados pelos menores foram parar nas mãos da conselheira tutelar, que trabalha no Conselho Tutelar do Gama, bairro a 40 quilômetros de Brasília. Quando eu atendi a genitora pela primeira vez, eu realmente não acreditei, até pela segurança que ela passava, pela forma dela falar, uma forma muito tranquila, uma pessoa extremamente equilibrada. Não acreditei em hipótese nenhuma, é tanto que eu arquivei a demanda. 15 dias depois, os atendentes receberam novas denúncias. Por fim, chegou uma denúncia no Conselho Tutelar, dizendo que naquele momento as crianças estavam tudo marcadas, roxas, que tinha apanhado de fio, de cabo de vassoura e que tinha vários hematomas no corpo das crianças. E aí, naquele mesmo momento que eu recebi a denúncia, eu fui até o local, as crianças estavam presas dentro de casa, trancadas, e eu tive conversando do lado do portão com as crianças e as crianças dentro de casa trancada. Foi onde eles conseguiram abrir a porta lá, eles conseguiram sair para me ver como é que estava o corpo deles, daquelas crianças naquele momento, né? Constatadas as novas agressões, a conselheira tutelar aplicou as medidas de proteção previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente e encaminhou o caso à Justiça. No primeiro momento ela negou, né? Ela não negou toda a denúncia, tanto que eu achei que não era verdadeira. Ela sempre deixou muito claro que quem pariu foi ela, então ela iria criar do jeito que ela quisesse criar. Com tapas, com porradas, com fio, com o que ela achasse que era melhor. Ela está respondendo aí um processo para ver como é que vai ficar a situação dela, mas eu pedi a representação dela, sim. Pedi porque realmente é inadmissível. A forma que ela tratava aquelas crianças era como coisa, não era filhos dela. A denúncia deste caso, feita ao Disque 100, foi uma das quase 42 mil recebidas pelos atendentes da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República em 2011. Histórias que trazem à tona uma triste realidade de violência contra crianças e adolescentes no Brasil. Cerca de 70% dos casos aconteceram em residências. Pais e mães foram os principais acusados. Os dados revelaram que em 2012 foram 60.397 denúncias. E mesmo com uma redução de 4,7% no ano seguinte, em 2013, outras 21.141 crianças e adolescentes sofreram algum tipo de agressão no primeiro semestre de 2014. A invisibilidade da violência contra a criança sempre foi uma tônica muito forte, né, do entendimento de quase todas as pessoas, porque criança, como é um ser muito pequeno, como não tem voz, né, e como todo mundo acha que ela precisa ser enquadrada, moldada, né, de acordo com cada um com os seus critérios, aí normalmente se pratica muita violência contra a criança. No primeiro semestre de 2014, o Congresso Nacional retomou a discussão do projeto de lei 7.672, de 2010, batizado de Lei da Palmada, que proíbe a aplicação de castigos físicos a crianças e adolescentes. Na Câmara dos Deputados, o assunto provocou bate-boca na Comissão de Constituição e Justiça durante a discussão sobre a redação final do projeto de lei. A presença da apresentadora Xuxa Meneghel, defensora da lei, ao lado da ministra da Secretaria de Direitos Humanos, Idely Salvati, provocou a reação do deputado Pastor Eurico, do PSB de Pernambuco, contrário ao projeto. Conhecida rainha dos baixinhos, que no ano de 82 provocou a maior violência contra as crianças. Xuxa reagiu sinalizando um coração feito com as mãos para o parlamentar. Por causa do tumulto, a sessão teve que ser encerrada e o deputado foi destituído da vaga na comissão. Uma outra sessão foi realizada e os deputados da Câmara Federal aprovaram por unanimidade o texto que diz: menores de 18 anos têm direito à educação sem castigo físico, tratamento cruel ou degradante, e define o castigo da seguinte forma:
ação de natureza disciplinar com uso de força física que resulte em sofrimento físico ou lesão à criança ou ao adolescente. A Lei da Palmada foi rebatizada de Menino Bernardo. É uma referência ao garoto de 11 anos encontrado em abril de 2014, enterrado em um matagal no interior do Rio Grande do Sul. Ele teria sido morto pela madrasta, a amiga dela e pelo pai. Está em votação a redação final. No Senado, também ficou decidido: nem uma palmada. Ela harmoniza nossa legislação, Xuxa, igualando adultos e crianças, e tenho absoluta convicção, também irá contribuir para harmonizar a relação entre pais e filhos. Mas se eu der uma palmada, vou ser preso? Não, de maneira nenhuma. É apenas mostrar que as pessoas podem ensinar e devem ensinar uma criança sem usar violência. Só isso que a gente está pedindo. É isso que a lei faz. Pedir que a criança seja vista como os mesmos direitos que nós adultos. Se eu bater em você, se eu te der um tapa, eu estou errando, né? Eu estou usando violência contra você. Com a sanção presidencial, o projeto virou a Lei número 13.010. Antes da publicação no Diário Oficial, no dia 26 de junho de 2014, a presidente da República, Dilma Rousseff, vetou um dispositivo do texto, o que previa a punição com multa de 3 a 20 salários mínimos a qualquer servidor público, no caso os conselheiros tutelares, que deixassem de comunicar à autoridade competente casos de castigo físico a menores de idade. A notificação ela é obrigatória de todos aqueles que lidam com a criança. Então, o veto foi muito nesse sentido. Já existe essa previsão legal no Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas o mais importante é que nós estamos trabalhando internamente no governo há mais de 2 anos para criar um modelo de notificação intersetorial, integrada, né, em que todos os servidores públicos e todos os agentes públicos estão sendo formados para o entendimento da importância, né, de se fazer essa notificação. Nada vai mudar na forma de trabalho da conselheira tutelar com a Lei Menino Bernardo. É uma lei que o conselho aplica, não é o juiz, não é o promotor, não é o professor, é o conselho tutelar que aplica essa lei. Quando eu tiver meu filho, ele não vai passar por essas coisas, né? Porque sei lá, criança é criança. Ministro, o que muda com a Lei da Palmada? Essa lei teve um grande papel de divulgação de que fatos desse tipo, fatos graves relativos aos menores, são punidos criminalmente. A lei penal tem 2 objetivos sempre. Um é aquilo que se chama de prevenção específica, quer dizer, punir aquela pessoa que cometeu algum delito. E a outra que se chama de prevenção geral, que é dar para toda a sociedade a noção de que a lei penal existe e, portanto, todas as pessoas não devem praticar aquelas condutas delituosas porque serão punidas pela lei penal. Como o senhor vê isso? É uma mudança cultural, realmente, que essa lei está promovendo? É uma mudança legal que leva a uma mudança cultural. Para certas espécies de entidades educativas, como são os pais, como são as escolas, como são as entidades que recebem crianças, essas condutas ficam frisadas, de forma que isto não pode. Agora, aquilo que não está proibido por esta lei fica fora da previsão penal, portanto, é uma atuação lícita na educação dos menores. Eu não vejo interferência indevida naquilo que é a intimidade familiar ou a intimidade educacional. Você está sempre conectado ao Facebook? Nós também. Atualizamos a página do STJ o tempo todo. Fotos, ilustrações, vídeos, dicas sobre direito e cidadania para você ficar ligado ao que acontece aqui e no mundo. A página do STJ no Facebook conecta e informa. Com uma linguagem simples, descontraída, bem-humorada, conquista milhares de seguidores a cada dia e já chegou a mais de 1,5 milhão de pessoas. Somos o maior tribunal no Facebook. Espaço
interativo. Aqui você pode conhecer melhor seus direitos e ainda participar de promoções, sorteios e jogos. De qualquer lugar você acessa as decisões que mudam o curso do país e saem das salas de julgamento e chegam até onde você está, em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Acesse facebook.com/STJ Notícias. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Depois da Lei Menino Bernardo, os pais passaram a repensar a forma de tratar os filhos. Mas o assunto divide opiniões. Uns acham que a conversa surte mais efeito. Outros ainda precisam impor respeito pela força. Mas o que vale mesmo é a palavra limite. Quando ela está à frente, o direito de todos fala mais alto. A atual redação da Lei Menino Bernardo determina que os responsáveis pela criança ou adolescente que adotem condutas violentas sejam encaminhados para programas de proteção à família, tratamentos psicológicos ou psiquiátricos e curso de orientação. Mas isso já vem sendo feito, como, por exemplo, na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente em Brasília, onde a delegada Valéria Martirena investiga os casos. A normatização do crime mesmo, ela já estava prevista no Código Penal, que é o crime de maus tratos, e também a lei da tortura, e também o crime de lesão corporal. Então, na verdade, a DPCA já trabalhava com esses parâmetros da lei, mesmo antes da entrada em vigor dela. E é exatamente isso que gera uma grande dúvida. Se o artigo 15 do Estatuto da Criança e do Adolescente já previa a proteção ao estabelecer que é dever de todos zelar pela dignidade do menor, sem tratamento desumano, violento, constrangedor, e o próprio Código Penal também, no artigo 129, ao determinar pena de detenção de até 3 anos. Então, qual a necessidade de criar a Lei Menino Bernardo? Nenhuma legislação tocava no castigo corporal. Né? E a nossa legislação, quando ela se pautava numa terminologia muito interessante, que é o maltrato. Né? Nós não temos no nosso dicionário o registro da palavra bom trato. Então é muito difícil você avaliar a subjetividade do que é um maltrato. Né? Então o castigo corporal ele tem uma definição, um conceito fechado do que é o castigo corporal. E a lei traz muito bem essa definição. A palmada em si ela não é simbólica, ela é real, ela é concreta, ela toca no corpo. Ela anuncia para a criança e para o adolescente que a forma que eu tenho de educar é fazendo ou gerando algum tipo de dor, algum tipo de pressão, algum tipo de força. As pessoas às vezes falam, não, mas a minha é uma palmadinha, né? Só que não é a intensidade desta palmada, mas é você utilizar um recurso que é violento. Por que ele é violento? Porque ele é uma força sobre o outro, independentemente da intensidade. Mas é você utilizar um recurso violento como uma forma de comunicação. O debate causou grande polêmica entre pais e especialistas, porque na tramitação no Congresso Nacional, a palavra dor, citada no texto, foi trocada por sofrimento físico. E para muitos, essa troca de palavras deixou a legislação ainda mais subjetiva. Ela veio ser mais uma ferramenta para o Estado, para o Conselho Tutelar, para o Ministério Público, para a Defensoria Pública, instrumentalizar pedidos de proteção à criança. Porque, mesmo não existindo esta legislação que se tem, a Lei Bernardo, ou a Lei da Palmada, como queira chamar, o Estatuto e a Convenção já dão elementos para que possa existir a proteção dessa criança. O principal argumento contra a lei é a rejeição pelas famílias da intervenção do Estado em assuntos privados, como a educação de crianças em casa, o que acaba gerando a perda do poder familiar. Já quem defende a lei concorda que ela é a superação de um costume arcaico. A gente tem que aprender que o corpo do outro é território político dele. Nós temos que aprender que a forma de educar não pode ser pela forma violenta, pelo uso do corpo do outro. E isso é muito difícil das pessoas compreenderem, porque nós temos uma lógica punitiva de sofrimento muito arraigada no nosso processo civilizatório. Existem maneiras múltiplas de se educar uma criança e certamente a agressão é a menos indicada.
Nas famílias brasileiras, o assunto também é polêmico por causa do pensamento e da educação de cada geração. Para você entender melhor, vamos usar como exemplo a família Albuquerque. Seu José casou com Aurora. Eles criaram a filha Maria do Carmo, que deu a neta Ana Mara, que ganhou a pequena Joyce. Ah, sem falar dos outros 2 integrantes da família, o Vinícius, de 12 anos, e o pequeno Vitor, de 7. Rígido, assim. Tinha que cumprir o que o pai falava, o que o pai determinasse, o que a mãe falava, o que a mãe determinasse. Se não falasse, era cipó na certa. Cipó na certa, peia. Era tão rígido que quando estava conversando, as pessoas mais velhas conversando, para a gente falar ao menos uma palavrinha, não podia. Passar ali no meio dos 2 conversando, quando a visita ia embora, cipó na certa. As formas de castigo como punição não se repetiram na educação dos filhos. Fui bem acolhida, carinho como merecia, estudar como merecia. Eu tive de tudo que eu queria. Com a filha já deu umas palmadas? Dei, sabe por quê? Porque ela mereceu, ela fugia da escola, ela fazia coisa muito assim, que não dava para criar gente naquela situação, é por isso que eu bati. E batia como? Batia de cipó, batia de chinelo. Na participação da educação dos netos, a paciência de Dona Aurora sempre falou mais alto. Ela só alerta. Eu não sou de bater não, mas eu tenho certeza que é válido. Aquele danatinho ali que mora aqui perto de casa, quando ele começa a aprontar aqui, eu falo, eu vou te bater agora. E aí eu pego o chinelo e ele corre. Eu não bato nele, não. Eu só faço isso. Né? Só ameaça. Eu pego o chinelo e ele corre. Mas para o pequeno Vitor, a atitude da avó contribuiu para a mãe dele dar umas palmadas. A minha mãe dá saquetada na mão, eu não senti nada, mas eu não fiquei com raiva, não chorei, não. Não fiquei com raiva da minha mãe, não, mas doeu um pouquinho. Já com o primo Vinícius, a situação é diferente. Nunca sentiu a dor de uma palmada. Acho que eu só fiquei de castigo umas 2 vezes. Nunca, não foi nenhuma palmada, nem nada. Só o castigo. E adiantou? O melhor é conversar com você. Se conversar com você, já basta. Você não vai fazer mais, não vai aprontar mais e vai entender. Vou entender. Precisa bater. Não. Mas você acha que alguns tapinhas foram justos? Mereci mesmo. Antes e depois da lei. Aqui você acompanha os direitos do cidadão, os passos da justiça e as decisões que mudaram histórias de vida. A gente tem um encontro marcado na semana que vem. Enquanto isso, você pode participar mandando um e-mail pra gente. Antes e depois da lei, @stj.jus.br. Mande a sugestão de alguma lei que você gostaria de entender melhor. A sua participação é muito importante para nós. A gente tem um encontro marcado na semana que vem, hein? Obrigada pela sua companhia e até a próxima.